Oi, gente. Vamos voltar a ver um pouquinho de cálculo, tá certo? Para essa aula aqui, eu usei como base dois livros. O de Paulo Roberto Bertalha, que vocês já conhecem, né? Logística e Gerenciamento da Cadeia de Abastecimento, terceira edição, tá? O outro foi Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais, Hamilton Pouso, que é a sétima edição da editora Atlas. No final lá tem nas referências os dois livros, caso vocês se interessem em ir atrás e comprar tal, aí fica a critério de vocês, tá certo? Então, quando a gente fala de avaliação de estoque, a gente tem que ter em mente por que a gente tem que avaliar o estoque, qual o objetivo, qual a finalidade de se fazer isso. E aí, Hamilton Pouso deixa claro lá no livro, né? Existe uma busca constante da redução dos valores monetários dos estoques, atuando para mantê-los os mais baixos possíveis e dentro de níveis de segurança, tanto financeiro quanto aos volumes para atender a demanda. Então, como é que eu posso alcançar isso aqui? Como é que eu consigo reduzir monetariamente meus estoques e ao mesmo tempo mantê-los suficiente a ponto de não ter rupturas nem para a minha produção, nem para o meu comercial vender? Eu tenho que fazer uma avaliação, eu tenho que avaliar o estoque, eu tenho que saber quanto o meu estoque custa e qual é a movimentação monetária dele. Por quê? Não existe uma forma de reduzir custos se eu não conheço esses custos, concordam? Então, se eu falo de reduzir valores, eu tenho que conhecer esses valores. Se eu falo de manter níveis de estoque suficientes para atender minha demanda, eu tenho que conhecer duas coisas: a minha demanda e eu tenho que conhecer também meu estoque, tanto em termos de quantidade como o quanto essa quantidade representa financeiramente. Correto? Tá? Então, essa previsão de demanda é um ou outro cálculo que a gente faz e que vocês podem ver em outra aula. Com relação à avaliação financeira do estoque, é algo que a gente vai ver justamente nessa aula de agora. Antes de a gente começar a ver os principais métodos de avaliação de estoque, é importante fazer algumas considerações que eu tirei lá do livro de Pouso. Então, é imperiosa uma perfeita avaliação financeira do estoque para proporcionar informações exatas e atualizadas. Se eu tenho que tomar decisões, se eu tenho que pagar impostos, se eu tenho que, de alguma forma, monetarizar meu estoque, eu tenho que ter informações tão atualizadas quanto exatas. Então, não adianta eu ter uma informação imprecisa e não adianta eu ter uma informação desatualizada que não reflita a realidade atual do meu estoque. E segundo, quando vocês têm que colocar na cabeça de vocês que quando a gente estiver fazendo a avaliação de estoque, a gente não se baseia no preço da saída, e sim no preço dos itens na entrada, tá? Então, mesmo que na questão ou na empresa na qual vocês estiverem trabalhando, na hora lá da saída, né, que a gente vai ter lá, nota fiscal de entrada, aí lá está o preço X. Nota fiscal de saída ou ordem de fornecimento, vai estar lá preço Y. Por quê? Logicamente, né, se eu estou comprando por 10, eu não posso vender por 10. Eu vou ter que ter meu markup em cima disso. Então, vamos supor que eu compre por 10 e revenda por 15. Quando eu estiver fazendo minha avaliação de estoque, embora eu pegue a quantidade da ordem de fornecimento na hora da saída, esse preço da saída eu não considero, eu não jogo na minha tabela. O que eu vou jogar na minha tabela é sempre preços referentes à entrada do item, do produto, da matéria-prima, do material, tá certo? E aí, quantos métodos de avaliação de estoque a gente tem, né? Mais conhecidos, assim, conhecidos mesmo, a gente tem 5 métodos. Mais usuais são 3. Então, nesse material aqui, eu vou apresentar os 5 a vocês. No entanto, eu vou ensinar vocês a calcularem por 3 maneiras diferentes, que são as formas mais usuais, Sendo que, dessas 3, 2 são aceitas pelo fisco brasileiro
uma delas não é. Tá? Então essas 3 primeiras elas estão no livro lá de Pouso, assim como estão no livro de Bertalha também. E as 2 últimas que eu deixei lá no final estão só no livro de Bertalha, certo? Então, existem 3 métodos mais usuais para se avaliar estoques. Quais são? FIFO ou PEPS. O que é isso? First in, first out. Talvez o inglês não seja tão perfeito, mas o que quer dizer isso? First in, first out. Primeiro que entra é o primeiro que sai. Está lá a siglazinha PEPS. Ou seja, minha avaliação do estoque vai ser feita pela ordem cronológica, sendo que eu vou considerar primeiro os itens que entraram no estoque primeiro e depois seguindo a sequência cronológica até que acabe o primeiro lote. Eu passo para o segundo, passo para o terceiro, até que acabe todos os lotes de entrada quando eu for dando saída. Como é que faz isso? A gente vai ter uma tabelinha lá e a gente vai mostrar como é que faz. Talvez fique mais claro na prática do que explicando assim. Segundo, last in, first out. O que significa? Em português, o EPS, o último que entra é o primeiro que sai. Então, também se baseia na ordem cronológica das entradas. No entanto, na hora da saída, eu vou pegar sempre meu último produto que entrou. Então, o preço, o custo vai ser sempre da minha última entrada. Acabou essa última entrada, aí eu vou para imediatamente antes desse. E assim sucessivamente, até acabar todas as saídas que eu preciso fazer. Também vai ficar mais fácil de vocês visualizarem quando a gente estiver fazendo isso num exemplo mais prático. Por último, do custo médio. Aí já não se baseia numa ordem cronológica. Não se baseia numa ordem cronológica. Então, todas as vezes que for dando entrada num produto, o custo vai sendo atualizado pela média. A média dos itens que já estão em estoque com os itens que estão entrando em estoque. Então, faz-se uma média de preços do que já tinha com o que chegou. Certo? Uma vez que vocês já conhecem os 3 métodos principais, vamos aprender a calcular cada um, tá? Vamos começar com o PEPS. Para calcular o PEPS, vocês só tem que ter, primeiramente, atenção no que vocês estão fazendo, tá? Saber somar, subtrair, multiplicar. Não tem mais nada para fazer, certo? Então vocês vão ver que é um método bem simplesinho de fazer. O que é que eu fiz? Peguei um exemplo do livro de Pouso, tá? E a gente vai seguindo esse exemplo para ir preenchendo a tabela. Essa tabela que a gente tem, como vocês estão vendo aí, é composta do período, que está lá a data, as entradas, as saídas e saldos. Então as entradas elas se dividem em mais 3 colunas: quantidade, valor unitário e valor total. Saída, quantidade, valor unitário e valor total. Saldo, quantidade e valor total. E qual é o esquema? Entrada, comprou, chegou na empresa, entrou. Quanto entrou? Qual o preço de cada produto que entrou? O valor total desses produtos, ou seja, a quantidade vezes o valor unitário. Saída, vendi, tirei do estoque para produção. Qual foi a quantidade que saiu? Qual o valor unitário? A quanto saiu? Multiplicou lá, quantidade vezes o valor unitário, tem um valor total. Saldo, Saldo é o que? Entrada menos saída, tá certo? Então, tinha uma quantidade na entrada, dei saída em alguma quantidade, entrada menos saída, coloca ali. Mesma coisa com o valor total, o total da entrada menos o total da saída. É importante salientar que, se ficar algum saldo do mês anterior, que a gente faz isso por mês. Então, se ficar algum saldo do mês anterior, ele entra já nessa primeira linha. Tá? Então, eu posso colocar lá data, ou coloco data 1, ou como um saldo remanescente, e coloco a quantidade que ficou, o valor unitário e o valor total que seria a entrada, e jogo lá em saldo, tá? A quantidade e o valor total. E a partir daí eu começo a fazer os lançamentos do mês,
Se não tem, eu começo já pelos lançamentos do mês, tá certo? Se não tiver saldo do mês remanescente, já começo com os lançamentos desse mês. Então vamos pegar e preencher na tabela pelo exemplo que Pouso tem no livro. Pelo exemplo, não tem saldo do mês anterior, tá? Então já vou começar dos lançamentos desse mês. Então ele diz o seguinte: a peça XY10 teve no mês passado o seguinte movimento. Dia 3, então joga lá na tabela dia 3, tá? Dia 3 entraram 200 peças, 200 peças. Tá aí, ó, olha aí a tabelinha, estou alimentando a tabela. Dia 3 entraram 200 peças, a R$15 cada. Então entrou a R$15. Tá aí a tabelinha. 200 vezes 15, 3.000, certo? Pelo exemplo, não teve nenhuma saída nesse dia. Então, só tem como saldo o que entrou. 200, valor total R$3.000. Aí segue lá a historinha. Dia 8 entraram 120 peças a R$16. Dia 8, tá na tabela. Entraram 120 unidades, tá na tabela. A R$16, tá na tabela. 120 vezes 16, 1.920. E agora o saldo. Eu tinha 200, entrou mais 120. Quanto é que eu tenho agora? Entrou, somou. Então se eu tinha 200, se somo com 120, eu tenho 320 peças. Eu tinha 3.000, entrou 1.920. Agora eu tenho mais quanto? 3.000 mais 1.920, 4.920, tá certo? Então, seguindo, tem que dia 10 saíram do estoque 150 peças. Dia 10, ó, tá falando que saiu. Não entrou nada, então a entrada vai ficar zerada. Saiu 150 unidades. Tá lá, 150 unidades. E agora qual é o preço que eu vou usar? Qual é o meu valor unitário? Ora, se é o PEPS, é o primeiro que entra, é o primeiro que sai, né? Então eu tenho que pegar o quê? A primeira entrada. Olha, a primeira entrada foi dia 3, correto? Entrou no dia 3 de 200 unidades. 200 dá para cobrir esses 150? Dá, tranquilo, ainda vai ficar com saldo de 50. Então qual é o preço que eu vou usar? Eu vou tirar das 200, se entrou a 15, vai sair a 15 também, tá? Então tá aqui, ó, 150 vezes 15. 150 vezes 15 dá quanto? 2.250, tá? E agora, o saldo. Eu tinha 320, dei saída em 150. Então 320 menos 150 dá quanto? 170. 4.920 menos 2.250 dá quanto? 2.670, certo? Seguindo, dia 15 entraram 150 peças a R$20 cada. Dia 15 entraram 150 unidades a R$20 cada. 150 vezes 20, R$3.000. Não fala em nenhuma saída nessa data. Então, saída nessa linha aí vai ficar em branco. Ora, eu tinha 170 unidades. Entrou 150 unidades. 170 mais 150 dá quanto? 320. Certo? 2.670 era o que eu tinha antes. Só que entrou agora 3.000. Então eu somo 2.670 com 3.000, 5.670. Certo? Então, vamos lá seguindo a história. Dia 15, né? Dia 15 entraram as 150 peças. Dia 20 saíram do estoque 180 peças. Tá? Dia 20 saíram 180 peças. Ora, eu tenho que tirar da onde da minha primeira entrada, certo? Eu só vou para a segunda quando acabar a minha primeira. Então minha primeira entrada foi dia 3. Ó, mas vocês estão lembrados que vocês já tiraram 150 desses 200 que entrou dia 3? Então sobrou quanto? Só sobrou 50. Então eu vou usar essas 50. 50 vai ser a que preço?
R$ 15. Não entrou a 15? Vai sair a 15. Está aqui, ó, 15. 50 vezes 15, 750. Ora, eu tinha 320 unidades. Dei saída em 50. Quantas ficaram? 270. Eu tinha 5.670. Eu dei saída em 750. Quanto fica? 4.920. Certo? Beleza. 180 foi o pedido. Eu só dei saída em 50. Falta quanto ainda para cobrir esses 180? Ainda está faltando 130. Certo? Então vou para o meu segundo lote, que foi dia quanto? Dia 8. Foi minha segunda entrada. Vou pegar lá. Eu preciso de quanto? De 130. Eu tenho 130 dia 8? Não, eu só tenho 120. Vou usar os 120. É o que eu tenho. Então esse 120 vai ser a que preço? R$16. 120 a R$16 dá um total de 1.920. Eu tinha 270. Agora eu dei saída em 120. Quantas ficaram? 150 unidades. Eu tinha R$4.920. Dei saída em 1.920. Ou seja, 4.920 menos 1.920, R$3.000. Tá? 50 mais 120, 170. Ainda está faltando, não está para completar os 180? Está faltando 10. Então eu tenho que ir para o próximo lote, já que eu não tenho mais nada do dia 3, eu já não tenho mais nada do dia 8. Então agora qual é o próximo lote? O do dia 15, foi a outra entrada. Eu preciso de quantos? De 10 para completar os 180. Então eu pego 10 unidades. Essas 10 unidades agora vai ser a quanto? Ora, se foi do dia 15, entrou a quanto? R$20. Então, a saída, R$20. Tá? 10 vezes 20, R$200. Tá? 150 menos 10, 140 unidades. Tinha 3.000, dei saída em 200. 3.000 menos 200, R$2.800. Estão vendo como é fácil? Só é seguir a lógica. E aí, seguindo a historinha, ele diz assim: dia 22 saíram do estoque 100 peças, ou seja, mais uma saída. Dia 22. Saíram quanto? Teve entrada, não fala entrada, então entrada fica zerada. Mas diz que saíram. Saíram quantos? 100 unidades. E agora, essas 100 unidades vai ser a quanto? Eu tenho mais alguma coisa dessa entrada do dia 3, que foi as 200? Não, usei 150 no dia 10 e usei 50 no dia 20, certo? Então essas 200 já morreu. 120 unidades do dia 8. Tenho ainda alguma coisa? Não, usei no dia 20, já dei saída nela, acabou. Só sobrou da onde? Dos 150. Dos 150 eu ainda tenho quanto? 140, porque eu já dei saída em 10. Dá para tirar desses 140 e 100 que eu preciso? Dá. Né? Tem 140 estoques, só estou precisando de 100. Então, 100 saindo dessas 140 que entraram no dia 15, a que custo? R$20. Está aqui na nossa tabelinha. Então, 100 vezes 20 dá quanto? R$2.000. Tinha 140. Dei saída em 100. Quantas ficam? 40 unidades. Ora, tinha 2.800 de saldo. Saí 2.000. Fica R$800. Tá certo? E aí segue. Dia 28, entraram 50 peças a R$30. Entraram. Então, entrada. Dia 28. Entraram quantas unidades? 50. Qual foi o preço agora? R$30. 50 vezes 30, R$1.500. Não fala em nenhuma saída para a data, deixe em branco. Pensem no seguinte: se tivesse alguma saída na mesma data, eu lançava nesses quadradinhos que vão ficar em branco, lá na parte de saída. Então eu ia ter que somar o que entrou e subtrair o que saiu, tá certo? Então, 50 vezes 30, 1.500. Eu tinha 40, entraram 50. Agora eu fico com 90. Eu tinha 800, entrou 1.500. Agora eu fico com 2.300. Então, para fechar ali, dia 30.
aconteceu de sair mais 30 peças. Então, dia 30 saíram, então não tem nenhuma entrada. Saiu 30 peças. Essas 30 peças vão sair a quanto? Dia 3, já usei tudo que entrou no dia 3, já usei as 200. Dia 8, já usei as 120. Do dia 15, eu usei quantos? 10 numa saída, 100 na outra. Eu usei 110. Ainda tem 40, certo? Está pedindo quanto agora para sair? 30. Dá para tirar das 40? Dá. Então, vou tirar dessa do dia 15. No dia 15, esse produto entrou a quanto? 20 reais. Então, agora ele vai ter que sair a quanto? 20 reais. 30 vezes 20. 600 reais. Certo? 30 vezes 20, 600. Eu tinha 90, saiu 30. Então, com quantas unidades eu fiquei em estoque? 90 menos 30, 60. Eu tinha 2.300, dei saída em 600, fica quanto? 1.700. Ah, beleza, terminou minha movimentação. Não teve mais nada que aconteceu aí, o mês acabou dia 30. Vamos fazer o que agora? Vamos somar, vamos para os totais. Então, total final, valor total de entrada, soma essa coluna aí. Quanto foi minha entrada no final? 9.420, é só somar essa coluna aí, valor total, certo? Saídas, quanto foi minha saída? Soma lá o valor total de saídas, aquela colunazinha lá, quanto vai dar? 7.720, certo? E o saldo, como é que eu faço agora? Para calcular o saldo, eu subtraio. Então, eu pego a entrada menos a saída. Eu pego 9.420 menos 7.720. Isso vai me dar um valor de 1.700. Então, prestem atenção. Esse valor de 1.700 é igual ao valor acima. Estão vendo lá? Dia 30, a movimentação, ele me deixou um saldo de 1.700. Então, meu total final deu quanto? De saldo, 1.700. Percebam que esses dois valores sempre têm que ser iguais. Se derem diferentes, é porque sua conta está errada. Então, você vai ter que refazer toda a tabela novamente. Tá certo? Acho que deve ter ficado bem clara essa explicação. Espero que consigam fazer. Treinem, tá? Usem outros valores aí. Até peguem esses mesmos aí. Apaga a tabelinha e vão preenchendo depois. Confirmam, ver se vocês conseguem chegar nesses valores. Então, uma vez que a gente já fez pelo PEPS, vamos para o segundo agora, o segundo tipo, o EPS. Mesma coisa do PEPS, a gente precisa saber multiplicação, adição, subtração. A gente precisa ter atenção para saber os lançamentos que está fazendo e ir acompanhando, seguindo a lógica. A diferença é que antes a gente dava entrada sempre do lote mais antigo e agora vai ser sempre do lote mais recente. Então, vamos usar o mesmo exemplo lá do livro de Pozo. Dia 3, né? Diz aqui que a peça XY10 teve no mês passado o seguinte movimento. Dia 3, está lá na tabela. Entraram 200 peças. 200 peças a 15 reais. A 15 reais. 200 vezes 15, 3.000 reais. Não tem nenhuma saída. Então, o saldo, as 200 que entraram e o valor total, repete, os 3.000. Dia 8, entraram 120 peças a 16 reais cada. Dia 8, entraram 120 peças a 16 reais cada. 120 vezes 16, 1.920. Não teve nenhuma saída. Beleza, saldo, quantidade. Tinha 200, entrou 120, 320. Tinha 3.000, entrou 1.920, 4.920. Tá? Aí vem, dia 10. Saíram do estoque 150 peças. Dia 10, saída agora, ó, 150. Aí que tá, vamos lá. No PEPS a gente tirava primeiro do dia 3, correto? Do EPS a gente tem que pegar da última entrada. Qual foi a última entrada? Dia 8. Então, dia 8 eu tenho 150 peças para cobrir esse meu pedido aqui? Não, eu não tenho. Eu tenho quanto? 120. Vamos lá, vamos usar os 120 que a gente tem. E esse 120 vai ser a quanto?
R$16. Então, 120 vezes 16, 1.920. Tinha 320, saíram 120, 320 menos 120, 200 unidades. 4.920 menos 1.920, R$3.000. Falta ainda, foram 150 pedidos, só atendi 120. Os 30 vem da onde? O lote que ainda tem, né? No dia 8 já não tem mais, qual é o outro lote mais recente? O do dia 3. Então, tiro os 30 dos 200. Entraram a quanto? R$15. 30 vezes 15, 450. Tinha 200, saíram 30, ficaram 170. Tinha 3.000, saíram 450, ficou 2.550. Aí, seguindo lá na historinha, dia 15 entraram 150 peças a R$20 cada. Dia 15 entraram 150 peças a R$20 cada. 150 vezes 20, R$3.000. Não teve saída, então saldo de 170 que já tinha. Se entrou 150, eu somo 170 com 150, 320. Eu tinha 2.550, entrou mais 3.000, somo 2.550 com 3.000, que dá 5.550. Seguindo na história, então, dia 20 saíram do estoque 180 peças. Dia 20 saíram do estoque 180 peças. Aí eu tenho que pegar a última entrada, sempre a última entrada. Por esse método, sempre a última entrada. Qual foi a última entrada? 150. 150 que entrou, dá para cobrir 180? Não dá. Então, vou usar novamente os 150 da última entrada, que entrou a quanto? R$20. Ó, 150 vezes 20. Então, isso dá R$3.000. R$3.000. E saldo? 320 unidades menos 150, 170. 5.550 menos os R$3.000, 2.550. Falta quanto para completar os 180? 30. Vamos para entrada antes dessa. Antes dessa entraram quanto? No dia 8. Entrou 120. Eu ainda tenho alguma coisa desse 120? Não. Olha lá. No dia 10 eu usei tudo que tinha desse dia 8. Então, já não posso usar nada desse 120. Qual é a entrada antes desse? Do dia 3, 200. Ainda tem alguma coisa dos 200? Tenho, eu só dei saída em 30, tá vendo? Para completar os 150, usei 30 dos 200. Ainda tenho, então, 170. Para 180, tá faltando quanto? 30. Vou usar 30. 30 da onde? Dos 170 que restaram aqui, que entraram no dia 3. Quanto? R$15. 30 vezes 15, 450. 170 menos 30, 140. 2.550 menos 450, R$2.100. Tá? E aí aconteceu mais o que? Dia 22 saíram do estoque 100 peças. Dia 22 saíram do estoque 100 peças. Tenho que pegar da última entrada. A última entrada dia 15. Tenho alguma coisa ainda desse 150? Não, usei no dia 20. Então, antes desse, qual é a outra entrada? Dia 8, 120. Tem alguma coisa dos 120? Não, já usei aqui no dia 10. Sobrou o que? Dia 3. Tem alguma coisa ainda do dia 3? Vamos ver. Do dia 3 eu dei baixa em 30 aqui no dia 10 e dei baixa em 30 no dia 20. 30 com 30, 60. 200 menos 60, eu ainda tenho 140 unidades. Tá? Dá para cobrir os 100? Dá. Então, beleza. Só quero 100. A quanto? R$15. 100 vezes 15, 1.500. Eu tinha 140 de estoque, de saldo. Saíram 100, ficaram 40. Eu tinha R$2.100 de estoque. Saiu 1.500, ficou R$600. Aconteceu mais o que? Depois do dia 22, no dia 28 entraram 50 peças a R$30 cada. Dia 28 entraram 50 peças a R$30 cada. 30 vezes 50, R$1.500.
Teve saída? Não, fica em branco. Saldo, eu tinha 40, se entrou 50, ficou 90. Eu tinha 600, se entrou 1.500, ficou 2.100. E aí segue. Dia 30. Dia 30 saíram do estoque 30 peças. Dia 30 saíram do estoque 30 peças. Então, dia 30 saíram do estoque 30 peças. Qual o valor? Eu tenho que usar o valor da minha última entrada, ó, R$30. Minha última entrada não foi a do dia 28, não entrou 50 a R$30, só estou precisando de 30, ainda vai ficar 20, certo? Então, uso os 30, com o valor da última entrada, R$30. 30 vezes 30, R$900. De saldo, eu tinha 90, saíram 30, ficaram 60. Eu tinha 2.100, saíram 900, ficaram 1.200. Então, vamos agora fazer o total final. Mesma coisa lá do PEP, somar as colunas de valor total. Somando o valor total de entrada, dá exatamente quanto? 9.420. Vejam que o valor da entrada, tanto no PEPS quanto no EPS, foram os mesmos, porque as quantidades e os valores foram idênticos. Já no total de saída já vai ser diferente, porque como usamos sempre o último pedido, sempre a última entrada, então a tendência é que esse valor seja diferente lá do que no EPS. A tendência é que esse valor seja maior. Somando, eu tenho R$8.220. Então, ó, somando a coluna de saídas, R$8.220, tá? Como é que eu calculo o saldo? 9.420 menos 8.220. 9.420 menos 8.220 dá um valor de exatamente R$1.200. Novamente, observem, R$1.200, que é o total final, é igual ao saldo que ficou do dia 30 lá. 1.200, 1.200. Se não der o mesmo valor, a penúltima linha e a última, então a conta está errada, vai ter que ser refeita. Tá? Então, novamente, fiquem como um exercício, refazer isso só e ir acompanhando para depois corrigir se conseguem chegar nesses valores. Tá certo? Então, falamos que tinham 3 métodos principais, né, para a avaliação de estoque. Já vimos 2, falta um, que é o método do custo médio, que é esse que a gente vai fazer agora. Então vejam que ele não se baseia mais na ordem cronológica da coisa, né? Então a gente vai ter uma coluna nova aqui. Nos outros dois, lá em saldos, a gente só tinha 2 colunas, que era a quantidade e valor total. E aí vocês estão vendo que tem uma nova coluna ali, que é média, que é custo médio, tá? Como é que a gente vai calcular isso? A gente vai ver agora. Esse método ele dá menos trabalho do que os outros dois, tá? É bem usual nas empresas, vocês vão ver no próximo slide porque ele é bem usual, né? Vocês vão ver quando a gente fizer o comparativo dos três e aí vão tirar as próprias conclusões de vocês. Então vamos pegar a mesma historinha, mesmo exemplo. A peça XY teve no mês passado o seguinte movimento. Dia 3 entraram 200 peças a R$15 cada. Dia 3, 200 peças, R$15 cada, R$3.000 de valor total. Saída não teve. Saldo, as 200 que entraram, valor total R$3.000. Aí vem o preço médio. Quanto é o preço médio? Então, atentem-se que o preço médio vai ser sempre o valor total do saldo aqui, dividido pela quantidade do saldo, tá? Isso é atualizado a cada entrada. Toda vez que entrar alguma coisa, a gente vai fazer isso. Pegar esse valor total e dividir pela quantidade na coluna saldos ali, certo? Nesse caso aqui não tem muito o que fazer, só tem a primeira entrada agora. Então 300 dividido por 200 vai dar o mesmo valor da entrada, né? Que foi R$15, certo? Mas vamos para o segundo. Dia 8 entraram 120 peças. 8, 120. A quanto?
peças a R$16 cada. R$16 cada. 120 vezes 16, 1.920. Não tem nenhum registro de saída, beleza, fica em branco. 200 mais 120, 320, certo? R$3.000 mais 1.920, 4.920. E agora a média, ou preço médio, ou custo médio, como queiram chamar. O que vai ser? É só dividir valor total aqui em saldo dividido pela quantidade ali em saldo. Então seria o que? 4.920 dividido por 320. 4.920 dividido por 320 dá um custo médio de 15,38. Ou seja, essas 320 peças em média estão me custando 15,38. Seguindo, ele diz que no dia 10, já coloquei a data ali, dia 10, saíram do estoque 150 peças. Saíram, então está lá na coluna quantidade na parte de saídas, 150 peças. A quanto? Agora é que está o custo que eu vou usar aqui, o valor unitário vai ser sempre o valor da minha última média. Tá vendo lá? Média 15,38. Então o preço de custo nessa saída aqui vai ser 15,38, tá certo? Então 150 vezes 15,38, R$2.307. E agora o saldo, 320 menos 150, 170. 4.920 menos 2.307, R$2.613. A média agora vai ser o quê? Teve alguma entrada? Não teve, então não atualizo. Teve uma saída. Pela saída não atualizo média o custo médio, tá? Então repito só o último custo médio, 15,38. Dia 15 entraram 150 peças a R$20 cada. Dia 15 entraram 150 peças a R$20 cada. 150 vezes 20, R$3.000. Não tem nada de saída, deixa em branco. Saldo, tinha 170, entraram 150, 170 com 150, 320. 2.613 com 3.000, 5.613. Entrada. Foi a entrada? Foi a entrada. Então, agora eu já vou atualizar ali minha média. E como é que eu vou atualizar minha média? Novamente, pego o valor total aqui em saldo, R$5.613, divido pela minha quantidade ali no saldo, de 320. Ó, aumentou. Por que aumentou? Porque minha última entrada foi mais alta. Então, agora eu tenho um custo de R$17,54. Então, minha média, meu custo médio, meu preço médio, R$17,50. Seguindo, tem lá, dia 20 saíram do estoque 180 peças. Dia 20 saíram, então não tem nada na entrada. 180 peças saíram. E agora, qual vai ser meu valor unitário? O valor da minha última média. Qual é o valor da minha última média? R$17,54. Tá? 180 vezes R$17,54, R$3.157. Então 320 menos 180, R$140. 5.613 menos 3.157, 2.455,80. Teve entrada? Não teve, então não atualizo minha média. Então minha média permanece sendo 17,54. Seguiu, dia 22, saíram do estoque 100 peças. Dia 22 saíram 100 peças. Qual o custo? Qual o valor unitário? A última média. Qual é a última média? R$17,54. 100 vezes 17,54, R$1.754. Tinha 140, saiu 100, ficaram 40 unidades. Tinha 2.455,80, saiu 1.754. Saldo de R$701,80.
Foi entrada? Não foi, foi saída. Então, média atualizo? Não, não atualizo. Repito a última média, 17,54. Dia 28, entraram 50 peças a R$ 30 cada. Dia 28, entrada 50 peças a R$ 30 cada. R$ 30 cada. 50 vezes 30, 1.500, certo? Saída, não teve, fica em branco. Tinha 40, entrou 50, ficou 90. Tinha 701,80, entrou 1.500, ficou 2.201,80. E a média agora? Entrada. Se é entrada, eu tenho que atualizar, tá certo? E como é que eu atualizo? Pego novamente o valor total lá em saldos, divido pela quantidade de saldo. 2.201,80 dividido por 90. R$ 24,46. Ó como subiu minha média, meu custo médio. Por que subiu tanto? Porque, vejam, comecei comprando a 15. A última compra agora a 30, ou seja, o dobro. Então, naturalmente, essa média vai crescer. Ela vai ficar, logicamente, acima do meu menor preço e abaixo do meu maior preço, tá? Dia 30, tá aqui, coloquei a data. Saíram do estoque 30 peças. Saíram, então, entrada fica em branco, saída 30. Qual é o valor unitário? É o valor da minha última média. Qual foi minha última média? R$ 24,46. 30 vezes 24,46, 733,80. Tinha 90, saíram 30, 60. Tinha 2.201,80, saiu 733,80. 1.468. Foi entrada? Não foi, foi saída. Foi saída, atualiza a média? Não, repito a última. 24,46. Mesma coisa nos totais. Então, soma a coluna valor total de entrada, soma a coluna valor total de saída e faz a diferença do valor de entrada menos o valor de saída. Então, somando lá valor total de entrada, 9.420, tá? Valor total de saída, R$ 7.952. Valor total no saldo, 9.420 menos 7.952, 1.468. Vejam, novamente, tá? A última linha lá no dia 30, a última movimentação, está deixando um saldo de R$ 1.468, que também é o meu total final lá, ó, 1.468. Se esses dois valores forem diferentes, está errado, tem que começar de novo, tem que procurar o erro, certo? Então, vejam que não tem nada de mais do que se fazer para se calcular, para se fazer a avaliação de estoque. Nenhum dos três métodos são difíceis, né? Basta ter atenção, saber multiplicar, somar, subtrair e dividir. Não tem mais que isso, tá? E aí você vai seguindo a lógica e pela lógica você já vai preenchendo a tabela. Basta você entender a lógica da coisa. Então, nenhum dos métodos tem dificuldade. Basta treinar. Então, conforme forem treinando, vão se desenvolvendo e vão fazendo isso aí de forma muito mais rápida, mais prática, cada vez mais rápida, cada vez se tornando mais fácil, tá? E acho que é isso aí desses três métodos. Qual é o mais usado? A gente vai discutir no próximo slide, tá? E aí vamos comparar os três métodos que foram calculados, né? Aí vocês calcularam primeiro o FIFO, depois o LIFO, depois o custo médio, né? A gente calculou. Então vamos ver o resumo de cada um. Vejam lá, na tabelinha do FIFO, vocês encontraram que o valor do estoque final foi 1.700. No LIFO foi 1.200. No custo médio, 1.468. Custo das saídas, 7.720 no FIFO, 8.220 no LIFO e 7.952 no custo médio. Vamos analisar isso aqui. Vejam só. Se eu pegar esses três métodos para calcular um imposto, por exemplo,
eu vou ver que meu valor de estoque final, sobre o qual eu posso inserir meu imposto, no LIFO, meu valor do estoque final seria de R$ 1.200, seria o menor de todos. Então, logicamente, inserindo uma alíquota de imposto em cima de R$ 1.200 ia ser o menor do que qualquer um dos outros. Também, fazendo o cálculo de imposto sobre as minhas saídas, né, quanto maior é a minha saída, menor é meu lucro, certo? Quanto maior é a minha saída, menor é meu lucro, mantendo-se a mesma receita, né? A gente está trabalhando com a mesma receita. Então, se eu tiver a mesma receita e um custo de saída de 8.220, né? Então vejam que o lucro vai ser menor, porque o custo da saída é maior. Sendo assim, o imposto a ser pago também seria menor. Já no FIFO, 1.700 o valor do estoque final. Vejam como o meu valor de estoque ia ser maior. E o custo da saída menor. Então eu iria pagar um imposto mais alto. Em cima de 1.700, né, que seria o valor do estoque final, assim como também em cima do meu lucro, porque se meu custo da saída está sendo menor e eu mantenho a mesma receita, logicamente meu lucro aqui está sendo maior. Então meu imposto sobre o lucro também seria maior, certo? Olhando lá na outra conta, o custo médio, que fica entre um e outro. Ó, valor do estoque de 1.468. Custo da saída 7.952. Vejam que está entre o FIFO e o LIFO. Bem, partindo do pressuposto que o LIFO ele é usado muito em economias inflacionárias, né? A gente usa muito ele quando a economia é aquela economia doida com a inflação lá em cima. O fisco brasileiro ele não aceita o LIFO, tá? Então veja, se eu fosse pelo LIFO eu iria pagar um imposto menor. O fisco brasileiro não aceita. Então já corto do mapa aí o LIFO. Só me resta a alternativa do FIFO e custo médio. Qual a empresa maluca que vai usar o FIFO sabendo que vai pagar um imposto mais alto? Né? Então, dentre os três, a melhor opção seria o custo médio, tendo em vista que meu imposto a ser pago ia ser menor do que o FIFO, embora que ainda maior do que o LIFO, mas já que o LIFO não aceita, tenho que escolher entre duas alternativas agora, que é o FIFO e o custo médio, escolheria pelo do custo médio, tá certo? Espero que tenham entendido. Fora os três métodos mais usuais que vocês encontram aí no livro de Bertalha e no de Pozo, Bertalha ainda traz mais dois métodos que são pouco usados, né? Mas, né, cabe por conhecimento, né, saber que eles existem. Não vou ensinar como é que faz esses cálculos, caso tenham curiosidade, aí vocês pesquisam. Método do custo padrão. Que consiste o método do custo padrão? Simplesmente você, um analista lá, ele faz o cálculo e estabelece como custo padrão, pode ser o cálculo do custo médio devido às entradas, ou estabelece um custo padrão lá, e todas as saídas vai ter o mesmo custo, que vai ser esse custo padrão, não importa a quanto entrou, né? Até que chega um determinado período que ele veja que esse custo padrão está defasado, ele vai lá e atualiza tendo em vista as entradas. Então ele se baseia nas entradas para calcular um custo padrão, tendo em vista matéria-prima, mão de obra, custos de energia, etc. Por aí vai, tá certo? E o outro método que ele fala é o método de custo pela última compra, ou seja, toda vez que entrar um produto, eu vou sempre utilizar como saída o preço da minha última compra, independente do preço que ele entrou. Vai ser sempre, tem um saldo lá que entrou a R$5, tem 1.000 que entrou a R$5, entrou 500 agora, entrou a R$7. Independente da minha saída de quanto vai ser pelo preço da última saída, tá certo? Então, é basicamente isso, esses dois métodos aí, não muito usuais. Caso tenham interesse, pesquisem e nunca é demais conhecimento. Então, tendo em vista que a gente já estudou os métodos aí, e são três os principais,
Estou deixando essa questão para que vocês pratiquem, né? A gente só consegue fixar cálculos quando a gente pratica. Então, prestem atenção, vejam que só tem 5 dias de movimentação aí, coisa fácil, dá para fazer tranquilo. Também se atentem que existe um saldo, tá lá 200 unidades ao custo unitário de R$1.000, e esse saldo tem que ser sempre a primeira linha lá, certo? Como eu falei lá na explicação. Outra coisa também, como detalhe, cuidado aí, a questão ela está dando preços de compra e preços de venda. Lembre-se que sempre será utilizado os preços de compra, tá? Então os preços de vendas devem ser sempre descartados. Se atentem a esses detalhes que aí não tem erro, beleza? E aí são os 2 livros principais que eu usei para fazer essa aula. Tá? Quem se interessar de procurar os livros, quem tiver interesse, tá aí nas referências, que é para que vocês consigam ir atrás e embasar melhor o conhecimento de vocês.